Posso repassar para você uma pergunta que eu acho que é bem dentro do que você acabou de dizer. O Rogério Carvalho disse que ele tem a síndrome de ter medo de ganhar muito dinheiro. Ele disse ali que quando chega nos 100, ele para, ele volta, né? Então, começou a ganhar, aquele medo de Então, ganhar mais, acredito que já vende a posição com medo de ganhar muito eu dinheiro vou dar uma, eu vou dar ou uma boa perder, né? notícia. Ou Eu vou perder, dar né? uma boa notícia Medo de para ele, perder, na então. verdade, né? Ele simplesmente, vou dar uma boa notícia, mas que não ajuda muito, né? Ele simplesmente se enquadra nos resultados de 30 anos de pesquisas de 2 psicólogos que, by the way, foram os únicos na história do Nobel de Economia, que não é tão longa assim. O Nobel de Economia começou a ser dado a partir de 1968, né? Enquanto os Nobéis, acho que é Nobéis ou Nobels, não sei, enfim, enquanto Deve os ser do prêmios MES, Nobel, vamos falar de prêmios Nobel, começaram a ser dados para os físicos, para os médicos, no início do século XX, né? O de economia começou a ser dado em 68. Uhum. Então tem uma história curta, mas durante esse período todos os laureados são economistas, com exceção de 2, né, que é o Daniel Kahneman e o Tversky, né, que o Amos Tversky, que infelizmente já tinha morrido quando foi laureado. Então acaba que a fama ficou toda no colo do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, Nobel de Economia em 2002, psicólogo. Ele e o Amos passaram 30 anos estudando o comportamento dos investidores diante do mercado financeiro, diante do risco, ou fazendo exercícios não necessariamente com investidores, mas exercícios para provar o efeito manada. Tipo, uma pessoa parar numa esquina e ficar olhando para cima, parado. Sinal abre, fecha, ela não sai do lugar e fica olhando para cima. Daqui a pouco chega uma segunda, para e fica olhando, daqui a pouco uma terceira, daqui a pouco tem uma multidão olhando para cima, só que não tem nada lá em cima. Aquele cara que parou para ficar olhando para cima era um cara aí que o Daniel Kahneman contratou, combinou de fazer esse experimento. Então, o efeito manada do ser humano, né, é algo atávico há milênios. E no mercado financeiro isso é fatal, né? Então, ele fez esses estudos, 30 anos, e provou o quê? Que 90% dos investidores vão perder dinheiro para que 10% ganhem. Quando a gente fala do day trading por conta da alavancagem e também da ansiedade, da adrenalina, do cortisol, de todos esses hormônios, né, que são gerados quando você ganha, quando você perde, isso se torna muito pior. A gente chega a números como 98%. E são números que são divulgados aqui no Brasil e não só no Brasil. Quando o pessoal quer contestar, eu mesmo confirmo, lá nos Estados Unidos também. São números equivalentes. Então, qual é a razão disso, né? Desses números tão elevados? É o lado comportamental, como desse nosso. Qual é o nome dele? Rogério Rogério. Carvalho. Rogério, né? Rogério Carvalho. Rogério. Como ele falou, com 100 pontos ou 100 reais, ele realiza. Só que aí que está o problema. Se você pega um mercado em tendência, que você pode pegar 1.000 pontos, por que você vai sair com 100? Porque você sabe, você nunca vai acertar tudo, né? Todas as operações. Então, se você, por exemplo, perde em 10 operações, você perde 3. Se você perde, por exemplo, 150 pontos em cada uma, você perdeu 450, mas foram 3. E as outras 7 que você ganhou? Você pode ganhar 500 numa, 400 noutra, 1.000 em outra, 600 noutra, 1.200 em outra. Agora, eu que conduzo aí um projeto há quase 6 anos, né, operando ao vivo, conta real, skin in the game 100%, eu fico assim, há pouco tempo, eu gravei um vídeo ainda há pouco, agora à tarde, onde eu falava sobre isso, e eu comentava de pessoas que chegavam assim num dia ruim, que eu tomei 1 ou 2 stops operando, e o cara falava: "Caramba, devolvi o ganho do ano, do ano". Porra, mas estamos em junho, quer dizer, 2 stops num dia, 3 stops num dia é muito ruim, o cara devolve o ganho de um ano. Muitas vezes eu ouço: "Ah, devolvi tudo que eu ganhei nesse mês, numa única operação". Quer dizer, o que explica isso? De duas uma,
ou o cara está ganhando muito pouco quando ganha, que talvez não seja o caso, ou quando está perdendo, em algum momento perde o controle por falta de gestão de risco, que é algo que você obrigatoriamente tem que terceirizar. Não sei se vocês sabem, gestores de fundo, né? Às vezes um fundo que tem 2, 3 gestores como sócios, que são os caras que definem as estratégias do fundo, o que comprar, o que vender, aonde se posicionar. Pode ter outros analistas que geram relatórios para eles, os traders que executam as operações, enfim, o fundo é desses 3 caras, o de 2 caras. Eles são os donos do CNPJ. Sabia que eles têm que botar no contrato social o gestor de risco, mesmo que não seja sócio? Isso é regra. Por quê? Porque ele tem que ter a autonomia, a liberdade, o poder de estopar o gestor. Por quê? Porque o dinheiro não é do gestor, o dinheiro é do cliente. O gestor não pode bancar aposta igual vocês que estão querendo operar no day trade ou investir por conta própria estão bancando. A quantidade de gente que está comprado em papéis que caíram 90% durante esse primeiro semestre, ou não digo nem primeiro semestre, né? O último semestre passado, aí deu aquela boa recuperada, janeiro, fevereiro e março. 1º de abril fez topo, voltou a cair, e nego fazendo preço médio nessa subida para ver se recuperava o prejuízo do último semestre passado. Aí volta a cair tudo, continua fazendo preço médio. Tem papéis aí que eu passei até para alguns amigos meus que já deram 100% de alta, 100% de alta, 80% de alta. Só que para quem está comprado lá no topo, que não usou stop e não tinha uma estratégia de longo prazo, pensando em dividendos, ou seja, apesar de na cabeça dele ele estar comprando fundamentos, ele está comprando empresas de growth, empresas que fizeram IPO, empresas que têm promessa de multiplicar por 100, por 10 o seu valor de mercado. Ou seja, eles não estão investindo em valor, eles estão investindo eles estão especulando. Só que na cabeça deles eles estão investindo. E aí começa a cair, não quer estopar. Perdeu 90%. Papel sobe 100%. Para quem está operando esse movimento, nossa, você dobrou aquela, não o capital, porque ninguém é louco de botar tudo numa operação, mas você dobrou aquele percentual do seu capital que se arriscou nessa operação. E para esses caras que muitos estão 50%, 60% da carteira nesse papel, porque vieram fazendo preço médio, sobe 100%. Cara, a perda deles, que era de 95%, passa a ser de 90%, melhora um pouquinho, não muda nada. Porque para uma queda de 90%, o papel tem que subir 900%, 100%, 80% nesse rally que eu acredito que é um rally de bear market. Bear market não acabou, é um rally de bear market, né? Como a gente teve nos Estados Unidos, a gente também está tendo aqui. Fica na ilusão de que vai subir 900% para recuperar, voltar ao ponto zero. Quer dizer, é isso que faz com que 90% perca, porque o mercado é cíclico, ele tem os bull markets e tem os bear markets. Só que normalmente a galera, né, os amadores entram nos bull markets no final, né, e fazem preço médio ao longo do bear market, até que uma hora, não aguentando mais tanta dor, tanto sofrimento, estopam no fundo e por acaso o mercado volta. Talvez não os papéis que eles compraram, principalmente IPOs, a maioria de IPOs nunca mais voltam, né? Alguns IPOs que não têm fundamentos voltam para o seu valor de lançamento, onde os caras compraram achando que o papel ia dobrar. Às vezes até dobra na semana seguinte ao IPO, no mês seguinte, mas normalmente os IPOs sempre acontecem em final de ciclo, quando tem IPO de tudo que você possa imaginar, né? Acontece final de ciclo quando o juros está muito baixo, todo mundo está indo para a bolsa, todo mundo está falando, está ganhando dinheiro na bolsa, todo mundo sabe que o dinheiro é farto, a liquidez é enorme, os IPOs são feitos aos montes, mas a maioria não sobrevive. Vide o estouro da bolha, para não citar nenhum caso brasileiro, estouro da bolha de 2000. Mas temos aí a Amazon, temos o Google, fizeram IPOs um pouco antes do estouro da bolha,
hoje estão entre as 5 empresas mais valiosas do planeta. E todo mundo acha que está comprando a próxima Amazon. Mas o pessoal tem que lembrar que para cada Amazon, teve outras 10 mil que fizeram IPO quebraram, que viraram pó. Então, você acertar qual é a próxima Amazon, pô, se souber, me manda um e-mail, por favor, dizendo. Porque eu não tenho a mínima ideia de qual é a próxima Amazon, a próxima Microsoft, o próximo Google, a próxima, enfim, empresa aí que vai multiplicar. A próxima Magalu, né? Todo mundo sonhou nos últimos anos em acertar a próxima Magalu. Inclusive, essa Magalu foi aqui, eu dei de exemplo agora, que caiu mais de 90% do seu topo, mas por questão pelo uso de análise técnica e Fibonacci, vocês podem até acompanhar nos meus programas, no meu canal, é só procurar Hugo de Wall Street no YouTube. Eu cravei o fundo da Magalu, não digo que eu dei call de compra, porque eu não dou call para ninguém. Quem dá call, né, quem dá dinheiro é pai e mãe, tá? Eu não sou pai e mãe de ninguém, não sou caixa eletrônico. Eu ensino as pessoas a operarem. Mas a Magalu, no dia que cravou o último alvo que eu tinha de baixa, inclusive ela abriu caindo, e no mesmo dia ela reverteu aquela queda e fechou com 11% de alta. De lá para cá, tem sido só alegria. Para quem, né, comprou usando, seja um pivô de alta, seja Fibonacci, usou algum quesito de análise, alguma técnica, né, da análise técnica para fazer essa operação, claro, com gestão de risco, né, não pode botar muito capital numa operação dessa, mas quem fez isso está rindo à toa, né, como meu amigo Teco Medina, que é colunista da CBN, economista, com quem a gente conversou sobre Magalu neste dia, que eu até falei, olha, acabei há pouco de falar de Magalu para a galera que cravou alvo de FIBO, hoje deve explodir e fechou com 11% de alta naquele dia, que foi o fundo, e já subiu, sei lá, quase 100%. André, Então, para quem André, perdeu 90% de capital, isso não quer dizer nada, não ajuda em nada, né? Pelo contrário, infla de mais esperança, e se de repente o bear market, né, se confirmar, voltar uma perna de baixa, até por conta das incertezas que a gente vive, esses 100% vão embora, aqueles 90% voltam a aumentar o prejuízo, ou seja, é o comportamento esperado de todo trader amador, né? E é isso que a FIA desenvolve nesse curso de pós-graduação, é formar profissionais, né, para serem operadores do mercado financeiro. E quando eu falo isso nas redes sociais, eu apanho tanto, né, porque eu bato tanto nessa galerinha que vende curso e na galerinha que compra esses cursos acreditando que vai ser um trader com R$ 500 na conta, e eu falo, não, é impossível você conseguir. Então o vídeo que eu gravei hoje, vou dar até um spoiler, deve ir ao ar nos próximos dias, onde eu falei, ok, eu me rendo, todo mundo quer ser trader com R$ 500, deixa eu ensinar como aprender a operar com R$ 500, mas bota na cabeça uma coisa, você não vai ser trader com R$ 500. Quando você fala ser trader, eu imagino que seja ser um trader o quê? Profissional. Ou seja, você vai se sustentar, tirar o teu salário dessa atividade. Nesse caso é impossível isso dar certo. É impossível. Por quê? Porque você precisa de muito tempo para se profissionalizar, para realmente, entre aspas, viver de trade. Então, quando eu falo que precisa ter muita grana para ser day trade, para ser day trader, no outro dia um cara no Instagram não, no meu programa de Morning Call, ele comentou, então você está dizendo que um pobre não pode ser day trader. Eu falei, bicho, por incrível que pareça, num país que a gente vive hoje, para quem é pobre, talvez essa seja a melhor opção profissional para realmente ganhar dinheiro a longo prazo. Agora, é uma profissão como qualquer outra. Ou seja, eu sempre comparei muito com medicina, com engenharia, com direito, onde você tem que estudar 5, 6 anos e você vai começar lá embaixo na carreira e vai ascendendo ao longo do tempo baseado no seu esforço. Agora, dizer que é impossível ser médico, é impossível ser engenheiro, é uma mentira.